O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é doenças do coração. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar pergunta ou dar a sua opinião. Anote aí, 81 988 307098. Então, vamos continuando aqui o nosso bate-papo. Doutor Hilton, a gente já falou um pouquinho sobre a hipertensão, mas tem várias outras cardiopatias, como, por exemplo, a cardiopatia isquêmica. Isso. O que seria ela? A cardiopatia isquêmica você sabe que o coração é um músculo e ele é nutrido por artérias e veias, por vasos, né? Então, a angina do peito, que é uma expressão clínica da isquemia, é quando você tem uma oferta de oxigênio e nutrientes insuficiente para irrigar aquela parte do coração, por conta de provavelmente alguma placa de colesterol que está perturbando esse sangue chegar para oxigenar essa determinada região do coração. Tem pessoas que têm isso e não sentem nada, mas tem outras pessoas que começam a ter isso que a gente está falando, angina do peito, principalmente quando faz o esforço físico, vai subir uma escada, porque sente uma dor em aperto aqui no centro do tórax. Então, esse desequilíbrio entre oferta de oxigênio e consumo de oxigênio por um músculo que está com uma plaquinha ali de colesterol atrapalhando a chegada desse sangue, isso é o que a gente chama de cardiopatia isquêmica. Se essa cardiopatia não for tratada adequadamente, isso vai se agravando e o indivíduo um dia pode vir a ter uma trombose dessa placa que está obstruindo o sangue passar, e essa trombose é chamada de infarto agudo do miocárdio. O percentual é muito alto de pessoas acometidas? Olha, se você for verificar todos os pronto-socorros aqui de cardiologia do Recife, todos os dias, todas as horas, estão recebendo, tanto como o Hospital da Restauração está recebendo AVC isquêmico hemorrágico, né, PROCAP, qualquer emergência cardiológica, está recebendo pacientes ou com angina, que ainda não infartaram, ou então na iminência de infartarem ou já infartados. É doença de idoso? Doença de velho, como o pessoal chama? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Cada vez mais, os colegas vão me confirmar, né? Cada vez mais a gente tem encontrado na nossa prática clínica diária mais jovens sendo portadores de infarto agudo do miocárdio. Doutor Fábio, como se trata uma cardiopatia isquêmica? Ela também pode ser cirúrgica? Sem dúvida. Quase que a palavra não sai, né? Sem dúvida nenhuma, que na realidade a cardiopatia isquêmica é o que mais leva o paciente à mesa de cirurgia no mundo todo, em cirurgia cardíaca. A cirurgia de ponte de safena, que é para tratar cirurgicamente a cardiopatia isquêmica, é a cirurgia mais realizada de todas as cirurgias cardíacas. Em torno de 4.000 cirurgias dessas são realizadas no mundo por dia. Agora, o tratamento da cardiopatia isquêmica, ela não só é através de cirurgia. Existem várias formas de se tratar. O tratamento medicamentoso somente resolve a maioria da cardiopatia isquêmica, a maioria dos casos. As angioplastias, que é abrir a placa, abrir o vaso que está obstruído através do cateterismo. E a cirurgia, que é o caso, o que eu faço, a cirurgia de ponte de safena ou de mamária, como eu falei, a cirurgia que é mais realizada de todas as cirurgias cardíacas. Enquanto política pública, a atenção para esse problema, ela tem sido saudável, ela tem sido a contento ou ainda estamos deixando muito a desejar, doutor? Olha, o Brasil é um país que tem um perfil de tratamento dessas cirurgias em cardiologia com um bom nível, com um alto nível, reconhecido no mundo todo. Mas, infelizmente, nós somos um país que passa por problemas graves. A atual crise, por exemplo, trouxe para a gente, dos últimos 2 anos e meio, mais de 2 milhões, menos de 2 milhões de usuários de plano de saúde, sobrecarregando o SUS. O SUS presta uma assistência ótima aos pacientes que, felizmente têm acesso. Infelizmente, a maioria não tem acesso ideal ao tratamento ótimo que o SUS tem. Pernambuco, por exemplo, tem inúmeros centros do SUS que oferece desde o melhor tratamento medicamentoso ao melhor stent que você pode ter, ao melhor procedimento cirúrgico. E a fila, né? Mas existe uma demanda reprimida uma fila real. muito grande, fila quilométrica, não só para
para ser operado, mas fila para hemodiálise, indivíduos fila para transplante de rim, hepático, o próprio transplante cardíaco. E a tendência é essas filas aumentarem mais ainda, porque os planos privados porque as eles pessoas estão muito vivendo caros mais e as também. pessoas estão correndo dos planos privados para buscar uma saída no serviço público. Existe Né? uma Então, a tendência restrição ao serviço público e mais de 2 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde nos últimos 2 anos. Então, existe uma sobrecarga do serviço público e uma demanda reprimida grande. que, na verdade, o Estado deveria ter um atendimento mais Global. amplo mesmo É o princípio de do SUS. qualidade, né, para todo mundo. Né? É o princípio do SUS. Mas aí, doutora Simone, as pessoas, para saberem se estão com algum problema, elas precisam fazer exames. E esses exames, eles são passados pelos cardiologistas. A senhora também é cardiologista, mas a senhora também realiza exame. Sim, né? sim. Qual a importância e como, por exemplo, procede um exame para se saber que a pessoa tem uma cardiopatia isquêmica? O da hipertensão, me parece que tem o Holter, tem uns métodos mais tradicionais, né? Outros, eles vão adquirindo uma complexidade. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Olha, nunca um exame ele vai substituir o atendimento clínico, o atendimento do médico e uma anamnese bem feita pelo médico, porque durante a anamnese ele vai colher tudo isso que a gente discutiu aqui, se o paciente, quais os fatores de risco daquele paciente, vai examiná-lo. A partir do exame físico você já consegue tirar uma grande parte dos diagnósticos, mas a doença coronariana especificamente e a cardiopatia isquêmica, ela muitas vezes você não consegue pelo exame clínico apenas saber se o coração já está acometido. E, como a gente já tinha falado anteriormente, o outro grande problema das doenças isquêmicas e das doenças cardiovasculares é que elas podem aparecer subitamente, sem nenhum prenúncio anterior. Então, mas sempre a gente vai precisar da junção, da junção da história clínica, do exame físico e aí entre os exames. Então, o exame, na realidade, ele vai comprovar uma suspeita que o médico já tinha, como ele também vai conseguir dar um prognóstico, saber assim, como essa doença vai evoluir para o paciente. E também, a partir do momento que o médico institui um tratamento, o exame também ele vai ajudar o médico a saber se aquele tratamento está sendo eficaz ou não. Então, vai direcionar, guiar o médico. Então, os exames, ele parte desde o mais simples, que é um eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma já te dá várias informações, né? E aí vai subindo de complexidade. Você parte para o ecocardiograma, que é um exame de imagem, sem nenhuma radiação, simples e muito disponível, tanto no sistema privado como no sistema público de saúde, onde a gente vai avaliar a parte anatômica do coração. Como é que ele está funcionando, se tem alguma parede que não está batendo adequadamente. Por quê? Isso aí já vai dar indícios ao médico de que doença se trata que está acometendo o coração. O outro exame muito importante e super simples é o teste ergométrico, que o paciente ele vai para uma esteira, andar na esteira, e o médico vai a todo tempo acompanhando através de um eletrocardiograma e através da pressão arterial, e acompanhando o paciente, se ele vai sentir dor, vai apresentar algum sintoma e se vai ter alguma alteração eletrocardiográfica. Então, isso aí, um teste ergométrico bem feito e normal, já te dá uma certeza diagnóstica que aquele paciente não tem assim, nenhuma placa, nenhuma doença coronariana, pelo menos grave. Então, esses são os exames mais usuais. Certo, então eu vou passar uma pergunta aqui para o doutor Hilton e depois a gente volta para complementar essa questão dos exames. Em que momento o médico percebe que esses exames mais tradicionais, eles não são suficientes para dar conta e solicita, por exemplo, uma cintilografia? Bom, em primeiro lugar, eu queria reforçar o que foi dito anteriormente. A clínica é soberana. A história do doente, ela é quem faz o médico suspeitar de ele ser portador de uma doença coronariana, tá certo? Isso é importantíssimo. E é bom lembrar o seguinte, que os exames são, como o nome diz, são complementares do diagnóstico. Então, a clínica sempre será soberana, como foi dito aqui, tá certo? Agora, tem momentos que você precisa quantificar
a isquemia que o doente está apresentando. E para você quantificar essa isquemia, você tem que saber se somente o tratamento clínico não foi possível de tratar os sintomas do paciente, esses exames, por exemplo, a cintilografia de perfusão miocárdica, tá certo? É um dos exames não invasivos que a gente pode pedir com certa frequência para a gente quantificar, inclusive, tanto no repouso quanto no esforço físico, a isquemia miocárdica que está acontecendo. Então, diante do resultado de uma cintilografia, por exemplo, já peguei pacientes que você pega uma cintilografia miocárdica com uma hipocaptação do radioisótopo, que a doutora Simone está acostumada a trabalhar todo dia, né? Uma hipocaptação muito discreta e que durante o repouso desaparece, tá certo? Durante o esforço ela aparece, o músculo não capta bem esse radioisótopo, que é uma substância que injeta na hora da cintilografia. Então, você está vendo que aquele doente não tem uma doença grave. Agora, se você vir que o doente tem várias paredes na cintilografia que não captam esse radioisótopo, isso significa uma isquemia grave e que muitas vezes você parte para coisas mais invasivas e, quem sabe, entrega ele logo de saída nas mãos de Dr. Fábio para ele operar, por exemplo. E esses exames, eles são uma condição básica para se chegar a uma cirurgia, não é isso, doutor? Exatamente. A cintilografia, como o doutor Hilton falou, e Simone aqui é nosso especialista, é um exame de importância fundamental, tanto na decisão de tratamento quanto no prognóstico, como ela falou. E além de se perceber quando é que o tratamento funcionou ou não. Então, quando você faz uma cirurgia no paciente com cardiopatia isquêmica, avalia com cintilografia após. Se a cintilografia for normal, é porque a cirurgia foi bem realizada e o paciente está tratado com segurança. A cintilografia ela mostra tanto se o paciente tem falta de sangue no coração, quanto se ele já teve um infarto, se tem fibrose. A doutora Simone pode falar melhor a respeito, mas para se chegar a uma cirurgia, são inúmeros exames. A cintilografia, por exemplo, vai orientar que tem uma doença mais grave e esse paciente passa a fazer outro exame, que é o cateterismo. Esse cateterismo é que mostra, evidentemente, as obstruções em cada vaso, que são esses vasos que a gente vai tratar, levar sangue para onde está faltando. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, a doutora Simone explica melhor o que é a cintilografia, né, da qual a gente tanto falou agora no final desse segundo bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta.